Agora, na Futura FM, o programa Novo Tempo. Bom dia, ouvintes da Rádio Futura FM. Muito bom dia a todos, que estejam todos felizes junto às suas famílias. Está na hora da gente pensar que a vida é tão boa quanto a gente faz. Vamos evitar essas inimizades, transtornos, aborrecimentos. Se a gente for só um pouquinho tolerante, a gente evita muita coisa. E nesse campo da harmonia, da amizade, há muito o que construir a partir da própria família. No seio da família existe muita inimizade. E Deus, quando criou a família, já foi buscando a harmonia daqueles que nascem na mesma família. E a sociedade nada mais é do que a soma de todas as famílias. Se nas nossas famílias a gente viver bem, em harmonia, nós vamos fazer pessoas que vivem harmonicamente, elas serão lançadas na sociedade, e o que a gente está precisando é de uma sociedade melhor. Mas a sociedade só melhora se nós todos melhorarmos. Se não melhorarmos, a sociedade fica como está, esse desencontro, essa infelicidade que a gente pode evitar muito bem que aconteça. Principalmente essa desarmonia entre religiões. Não podemos conceber que uma pessoa seja inimigo da outra porque tem uma religião diferente, né? Nós vivemos num país democrático que é para quando a pessoa quiser ser católico é o direito inalienável dele, tanto quanto o meu de ser espírita e o seu de ser evangélico ou seixo-noye ou taoísta, o que você quiser ser é um direito seu, hinduísta, você tem o direito de ser. E nós todos temos o dever de respeitar. Só que a gente não quer respeitar. Quantas vezes as pessoas querem impor a nós as suas ideias? A sua ideia é boa para você, mas pode ser horrível para a pessoa que está do seu lado. Então vamos começar a ver que a diversidade, a grande beleza da unidade é a diversidade, porque a unidade é a soma de todas as diversidades. Vamos começar o dia assim? Um bom dia para todos vocês, com muita paz, muita alegria do programa Novo Tempo. Bom dia, Nilda Bittencourt. Bom dia, sou Gilson, Nathalie, Maria Ângela, Marcos, Duarte Pereira. Bom dia a todos vocês. Sintam-se abraçados por todos nós da equipe do programa Novo Tempo. Bom, agora chegou o momento da reflexão do dia. A Maria Ângela vai ler uma linda mensagem para nós. É melhor, às vezes, lidar com quem diz não ter religião e ama o próximo, servindo-o, do que com aqueles que se dizem religiosos, não amando o próximo e explorando-o. Bezerra de Menezes. Aí, seu Gilson, o senhor falou aí. Não foi isso mesmo que a gente acabou de dizer? Porque está na hora da gente começar a entender que o grande roteiro da vida chama-se Jesus. As pessoas até dizem que o espiritismo não é uma doutrina cristã. Eles
não têm conhecimento, senão eles não diriam uma tolice desse tamanho. O grande modelo da humanidade chama-se Jesus. É o exemplo maior que o mundo conhece. Ninguém é como Jesus. Então, está na hora da gente seguir os princípios que foram estabelecidos por ele. E a gente precisa prestar atenção que ele disse assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, tanto quanto eu vos tenho amado. Ora, ele não disse assim: olha, você que é da religião tal, ame o seu próximo da religião tal como eu amo. Ele falou todos. Então, eu tenho que ter um sentimento nobre para o meu irmão católico, para o meu irmão evangélico, para o meu irmão que não tem ainda religião, mas ele terá no seu futuro, para aqueles que se afirmam simplesmente agnósticos, ateus, todos eles em futuro próximo saberão perfeitamente compreender a unidade e a grandeza do nosso Pai Celestial, que é um só. Não tem um Deus de uma religião e um Deus de outra, não. Se você tem um Deus diferente daquele Deus de todos, o seu Deus é seu. Fique com ele e faça bom proveito. Mas existe um Deus Pai que Jesus nos levou à sua intimidade dizendo, nosso Pai Celestial. E ainda disse, que pai é esse que alguém lhe pede peixe, né? O filho lhe pede peixe e ele dá uma serpente. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais nosso Pai que está nos céus. Então, a gente está bem na hora mesmo da gente começar a vencer essas barreiras da nossa ignorância, do nosso preconceito e nos abraçarmos a todos em nome do novo mandamento de Jesus e deixarmos essas tolices da nossa ignorância para um canto onde ela inexista. Não é isso mesmo? Isso mesmo. Importante também que Jesus, a sua pregação, o que ele ensinava, era para todos mesmo. Porque Jesus não criou religião, não criou dogmas, não criou rituais, ele não criou nada. Ele pregou apenas o amor, a tolerância, não é? E o perdão, ele pregou isso para todos. Isso servia para os hebreus, para os judeus, servia para os árabes, para qualquer um, todos, né? Para todos. Né? E deveria continuar servindo a todos nós hoje ainda, independente do segmento a qual pertençamos, porque isso é uma necessidade humana, não é uma necessidade celestial, digamos assim. E a gente está fazendo com que a religião nos separe. Mas eu não posso ser amigo de um companheiro meu que eu gosto tanto, e aí é pastor, ou ele é religioso, porque a minha família, as minhas tias, as minhas primas, todos eram evangélicos. Eu fui criado e educado numa escola católica, né? No Salesiano do Rio de Janeiro. Então, peraí, será que a gente não pode superar isso aí? E olha, fui muito bem educado, compreende? Eu tive muitos bons exemplos na escola onde eu fui educado. De modo que o que nós estamos questionando é que aí depois vem a nossa ignorância, prestem bem atenção ao que eu estou dizendo. Aí nós religiosos descumprimos o ensinamento de Jesus, né? E com isso a gente crucifica Jesus. Quando o seu Justo diz aqui, vamos descrucificar Jesus, é isso que eu estou dizendo. Se você detesta o espírita em nome de Jesus, você está crucificando ele. Uhum. Se eu detestar você que tem uma religião diferente do espiritismo, eu estou crucificando Jesus. Será que vocês não perceberam isso? Que está na hora da gente se relacionar com Jesus em espírito e verdade e esquecermos a nossa materialidade social?
Verdade. Sr. Gilson, vamos explicar por que o senhor está usando óculos escuro. Você vai falar o Sr. Gilson aí dando uma de galã. Pois o óculos é só para proteger a vista, que nós passamos por uma cirurgia de catarata. Né? Muito bem feita pelo doutor Marcelo, né? Marcelo Gonçalves. Então foi o doutor Marcelo quem com muito carinho cuidou da gente. Seu Gilson, chega aqui, deita aqui, seu Gilson. Aí foi trabalhando, foi uma beleza o trabalho dele, né? E olha, não precisa ficar com medo de cirurgia de catarata, não, que não dói, não corta, não sai sangue, não tem nada. A única coisa que você, às vezes, fica preocupado é uma injeçãozinha para fazer anestesia, né? Mas passou daí, acabou o problema, você vai daqui a pouco, você já está com tudo feito, não tem mais catarata. E olha, a gente fica enxergando melhor, hein? Oh, beleza. Nathalie, vamos à nossa agenda cultural, Nathalie. Vamos sim. Bom dia a todos. Hoje, no Centro Espírita Allan Kardec, haverá palestra pública às 15 horas e a palestrante está aqui conosco. Será a Maria Ângela. Vou até Maria. deixar que ela fale sobre o tema. Você vai falar sobre o quê, Maria? Eu vou falar. O tema nosso de hoje, que foi escolhido para a gente falar hoje, é Jesus, modelo e guia da humanidade. Nossa! Olha que maravilha! Jesus, Convidamos- modelo e guia da humanidade. Convidamos a todos, né, que gostem desse assunto, que seguem a Jesus, para a gente trocar algumas ideias, né? Para quem nunca foi ao Centro Espírita Allan Kardec, lá é um local de diálogo, onde a gente pode fazer pergunta, conversar, né? As exposições são públicas, não se paga nada. Estaremos lá para trocarmos informações e conhecimentos. Isso aí. Que bom. E lembrando também que horário... 15 horas, e lembrando que este tema ele está dentro do livro Novas Reflexões, de autoria do Sr. Gilson, que está aqui Muito também. bem. Quem quiser comprar também lá no centro Justamente. Na Você livraria pode tem. ver que no nosso livro Novas Reflexões tem 3 capítulos dedicados a Jesus, né? E por que isso? É porque eu estudo muito a respeito de Jesus e até agora ainda não consegui conceber a grandeza deste ser que se chama Jesus. É onde eu digo assim, eu não conheço Jesus. Mas eu estou vendo muita gente que não estudou uma linha sobre Jesus, procurando e dizendo, não, hoje eu conversei com Jesus. Não é bem assim, não. Né? Não é bem assim, não. Eu tenho um livro do Juan Arias, é um jornalista, colega da Nilda Bittencourt, um jornalista do jornal El País, é um jornal europeu da Espanha. Ele era correspondente no Vaticano, escrevia para o jornal El País. E ele afirma no livro dele que foram 30 anos de pesquisa nas bibliotecas do Vaticano. Ele procurou Jesus e dizia, não achei. Sabe? Porque não tem, primeiro, não tem quando foi que Jesus nasceu, ninguém sabe. A negligência do homem começa aí. Nós não sabemos em que dia nasceu o ser mais importante que a humanidade conheceu. Olha, e tem uns que dizem assim, Jesus nasceu 4 anos depois da era cristã. Peraí, mas a era é cristã por causa dele? Como é que ele nasceu depois do início da era cristã? Né? Ele nasceu quando inicia a era cristã, mas tanto a era cristã quanto Jesus tem uma data de nascimento convencionada. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Isto cronologicamente, porque Jesus não nasceu ainda para muita gente. E eu estou procurando que ele possa nascer para mim. Por isso eu tenho uns 5 livros de Leonardo Boff, né? E de Juan Arias. Eu tenho um livro de Dominique Crossan, são todas autoridades para falar de Jesus, porque são grandes pesquisadores. Dominique Crossan é bispo católico, né? Mas ele faz uma pesquisa isenta de religião, ele faz uma pesquisa técnica. E eu tenho essas obras todas, eu já estou quase com elas todas decoradas, mas nenhuma delas nos diz quando Jesus nasceu, apresenta hipóteses. A gente já começa por aí.
errando, né? E quando a gente vai estudar Jesus, eu estou falando de Jesus, não é esse que está colado no vidro do carro, não. Né? Nem esse que está na camisa. Jesus é 10. Mentira, Jesus é 1. Ele não é 10, ele é 1 só. Né? Mas já está lá, Jesus é 10. No carro está escrito assim, foi Jesus que me deu. Mas Jesus nem tinha carro, Maria Ângela. Como é que ele já está dando carro assim? E dá para um e não dá para outro? Jesus já é injusto também? Ele dá para um, mas para outro não? Tem tanta gente querendo um carro e não tem, que Jesus não dá? Dá para quem? Ninguém é privilegiado, não. Todos nós vivemos num país democrático para termos igualdade. Por isso que o seu Gilson diz que o nosso país ainda não é democrático, porque é um país de desigualdades, né? Mas nós ainda aprenderemos a viver um regime democrático, um país que seja governado pelos anseios do povo. É isso aí que a gente não imagina. Eu sei o que é, sei exatamente o que é. E é diferente do que está ainda, do modelo que está aí em vigência, é diferente disso aí o que a gente pensa. É isso aí. Então não perca hoje às 15 horas a palestra com a Maria Ângela. Mas tem que chegar um pouquinho antes, Um né, pouquinho Natália? antes, às 14h30 os portões já estão abertos, já pode entrar, escolher seu lugar, sentar com calma e aguardar o início da palestra. Né? Muito bem, Natália. E conheça o Bazar do Centro Espírita Allan Kardec, que tem itens para atender a necessidade da população. Toda a renda arrecadada no bazar será revertida para as obras sociais da instituição. Né? Antes da gente falar do sorteio do livro, Nildo, acho que a gente poderia falar primeiro sobre o teatro, né? Isso. A peça teatral Um Amor de Renúncia, que é baseada no livro de psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o livro se chama Renúncia. Ela seria representada amanhã no Anfiteatro Albert Sabin da Faculdade de Medicina. Mas, por conta do feriado, muitas pessoas viajaram. Então, para que todos pudessem ter a oportunidade de acompanhar essa peça linda, ela foi trocada para o dia 1º de setembro. Então, no dia 1º de setembro, lá no Anfiteatro Albert Sabin, da Faculdade de Quando Medicina. se aproxima a primavera, né? Exatamente. É a hora. Setembro é o mês da primavera, então é quando você vai ver lindo do ano. renúncia. Ô, Natalia, vamos abrir aqui o cartaz, vamos falar o preço? Vamos lá. Então, para quem quiser adquirir um convite para essa peça, está sendo vendido lá no Centro Espírita Allan Kardec, com o pessoal de lá, no Império da Empada, na Matos Calçados. E, se eu não estou muito enganada, está custando R$30 R$30, isso mesmo. E vai ser muito legal essa peça aqui, que está rodando o Brasil inteiro. São atores de São Paulo que narram, né, esse romance do Francisco Cândido Xavier, né, ele psicografa de Emmanuel, né? O cenário vai retratar direitinho Paris do século XVII. Aquele Paris, né? Aquela cidade frívola, todo aquele ambiente todo. Então, vai valer muito a pena. É justamente nesse período que a cidade de Paris emerge para o mundo como a cidade das luzes. É quando chega o iluminismo, né? A era da razão. É quando acontece todas as novidades em Paris. A ciência começa em Paris, a cultura começa em Paris. Tudo que é conhecimento, tudo tem origem em Paris. É uma época, Nilda, que até os brasileiros mais abastados estudavam em Paris. Né? Aqueles que tinham dinheiro mandavam seus filhos estudar em Paris. Todo mundo aprendia a falar francês, né? E eles estudavam em Paris. Era uma Paris da coisa que ele chama de Belle Époque, a bela época. O Sr. Gilson, e vou ler só uma frase aqui do que vai rolar na peça. A doce Alcione pede para voltar à terra e acompanhar o grande amor de seu passado, Carlos, numa existência de provas, sacrifícios e reparações. Mas como ela
passa por isso Pois mesmo, é, hein? e esse rapaz, Carlos. ele nasce com deficiência física e também malformação do rosto, né? Então ele não é uma pessoa bonita e passa pelo... Hoje a gente chama modernamente, a gente arranjou um nome para chamar bullying, né? É. Primeiro era gozação mesmo, agora é bullying. E aí era o que ele era motivo de chacota mesmo, e ela sofria isso tudo ao lado dele, mas isso chama-se abnegação. Vocês já viram como é que a reencarnação é linda? Ela tem, assim, aspectos maravilhosos, porque quando alguém ama de fato a outro alguém, ele aceita uma reencarnação de sacrifícios em nome desse amor. Não é um amor interesse, amor porque o cara ganha bem, né? Amor porque a romântico. moça é de boa família. Não é isso, não. Não é um amor material, né? A gente está falando de amor que a gente ainda não Profundo. percebeu até onde ele chega, mas ela aceita reencarnar, não tinha necessidade, mas ela aceita retornar à vida para acompanhar o sacrifício do seu grande amor. Nós vimos um caso em que o espírito reencarnou junto com o outro, aqui em Itajubá, hein? Reencarnou junto com o outro para dar apoio, porque o outro nasceria tetraplégico. Tá? Ele veio junto, o outro nasceu e ele desencarnou logo. O outro já estava aqui, mas ele veio junto. Isso que se chama amor, amor abnegação, amor de muito carinho, amor onde a pessoa renuncia a As uma coisas série, materiais não é? em função Mas do ele amor. tem que beneficiar alguém. E a gente, quando vê determinados quadros da vida, a gente não percebe a reencarnação plena naquela expressão que a gente está olhando, e é por isso que a gente não entende. Porque sem a reencarnação, muita coisa fica mal explicada ou não entendida. É isso aí. E lembrando que parte da renda arrecadada com essa peça vai ser revertida lá para a creche Lar de Meimei. Então, além de acompanhar uma peça linda, ainda vai auxiliar um trabalho maravilhoso. E mais uma vez a gente agradece aqui o Rogério Silvestre, que está trazendo essa produção aqui para nós. Bom, hoje o livro, eu não trouxe o livro, está lá em casa, mas eu trago segunda-feira. É o livro Evangelho no Lar para Crianças de 8 a 80, de Miltes Carvalho Bona. A autora usa uma linguagem de fácil entendimento. Não é à toa que é para crianças de 8 a 80 anos. Exatamente, basta a forma como olha, né? A criança olha de um jeito diferente do adulto. E, às vezes, de um olhar muito mais profundo do que o adulto, né? É. E é importante também que a gente deve fazer o evangelho no lar. Então, esse livro ajuda, né? Esse livro vai Perfeito. nortear, isso é muito importante. Se todas as famílias se dessem ao culto do evangelho no seu lar, independente de religião, a sociedade seria muito melhor. É isso Muito aí. bem. Então, para ganhar o livro é muito fácil. 3622-9606, 99104-9088. E deixar o seu nome, ficar aí na torcida. Quem sabe hoje você será o grande sorteado ou sorteada, porque muita gente encontra comigo e fala: ah, mas eu não ganho nada. Falei: ué, Mas tem que continuar participando para ganhar, né? tem que continuar aqui participando. Eu quero, antes da gente pedir a música, tem mais algum recado, Natália? Só mais um recadinho. Para Qual? quem tem interesse em assistir uma palestra no Centro Espírita, não pode no sábado, por exemplo, ou quer conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina, então o Centro Espírita Allan Kardec ele tem palestras públicas na segunda-feira, às 2h30 da tarde e às 8 da noite, na quinta-feira, às 8 da noite e no sábado, então, às 3 da tarde. E para quem quer estudar um pouquinho sobre a doutrina, conhecer como funciona a doutrina,
tem o curso na Escola de Estudos Espíritas Professor Herculano Pires, todas as quartas-feiras, às 19h30. Então, você pode entrar, participar, não precisa ser espírita, não será convidado em momento algum a ser espírita, vai acompanhar com a gente, conhecer a doutrina de forma sistemática e depois você decide o que quer fazer. Mas chega lá para poder conhecer um pouquinho. Bom, só repetindo, o celular é 991049088. Você pode também fazer a sua pergunta. Nathalie, então vamos de música? Vamos de música. Hoje uma música linda, O Espinho e a Rosa. Ai, é linda. Maravilha. Não De é? Sansão. Quem vai cantar é o Sansão. É delícia. Então, daqui a pouquinho a gente está de volta.
voltamos a apresentar pela Futura FM o programa Novo Tempo. Vitória Helena, bom dia, Nildo e convidados. Meu sábado começa ótimo. Olha que belezinha, Gilson. Maravilha. Ela tem Bom dia para você também. Ela tem 14 aninhos, faz um trabalho lindo dentro da Igreja Católica. Maravilha. Belezinha, ela é linda. Maravilha. Ela está seguindo os passos de Jesus, né? Quando eu estava na Vitória? escola, eu era congregado mariano. Ah lá. É isso aí. Isilda Palomino, lá de Delfim Moreira, está mandando bom dia para nós. Rosimeire Souza Carvalho, bom dia e que belo dia. O céu está radiante, promete uma noite fria. Abraços, querido, ótimo fim de semana. Essa imagem que a gente vê aqui da janela, né, Nildo? É mesmo. Muito bem. Ô, Sr. Gilson, então vamos hoje aqui no nosso estudo o dever. O dever é uma obrigação moral. Primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral e não do que se refere às profissões. Vamos parar nesse pedacinho aqui para a gente poder... É exatamente isso. Nós temos o dever mesmo, não é? Então, a gente não precisa de regras escritas para a gente cumprir com o nosso dever. Eu tenho o dever, e você também, de respeitar o próximo, não é? Seja ele como for e quem for, e com as suas diferenças étnicas, sei lá, cultural, do que ele for diferente, ele merece integral respeito, e nós temos que ter consciência disso e reconhecer que temos que respeitá-lo por um dever ético, tanto quanto respeitar os direitos iguais para as outras pessoas. A gente não pode ser egoísta de querer mais do que os outros. A gente não pode ser egoísta de pensar em querer tudo para nós e nada para ninguém. Não é isso mesmo? Então, a gente precisa realmente rever os nossos conceitos, a nossa postura diante da sociedade, diante das pessoas, diante do próprio mundo. Porque quando a gente começa a reconhecer eticamente os nossos deveres, a gente não polui o ambiente, não é? Isso aí a Maria Ângela pode falar até com mais extensão do que eu. A pessoa diz assim, não, mas eu tenho educação. Aí vai na praia, joga um monte de lixo no chão, casca de banana, laranja, papel, osso de frango assado, e vai jogando. Garrafa PET, não é? Vai jogando. Como se o mundo fosse só dele, né? Não Por é isso o mesmo? egoísmo. E todos os dejetos que partem dele pode ser jogado. Peraí, se você arrumar tudo direitinho, porque eu me lembro que eu sou do Rio de Janeiro e teve um momento que o governador colocou de 100 em 100 metros tinha um policial militar. E ele ficava olhando essas coisas também. Todo mundo tinha uma sacolinha, de modo que quando ele fazia um lixinho, ele botava na sua sacolinha, depois ele vinha e botava numa lata grande de lixo, porque todas as cidades, você andar por Itajubá, cada esquina e cada canto tem um local para botar lixo. Mas a pessoa bota no chão. Olha, isso chama-se falta de educação, né? Falta de cumprimento do seu dever ético de conviver na sociedade com limpeza. Não é isso mesmo? É de fazer ao outro, né, o que a gente gostaria que fizesse. Então, se dentro da nossa casa a gente não joga sujeira no chão, né, a gente tem critérios, esses mesmos critérios nós deveríamos levá-los para a vida em sociedade, né? Não sermos egoístas. Por quê? Porque a mesma rua que eu uso, o outro usa. O mesmo ônibus que eu uso, o outro usa, né? A mesma escola, né? Escola, então... Aí não tem que quebrar as mesas, as carteiras da escola. Pois é isso daí que chama-se exatamente o dever. Nós temos o dever de zelar. E esse dever, quando o autor fala, né,
do dever moral, nós demos exemplos materiais, mas que eles são induzidos por deveres morais. Isso, então, por um procedimento moral, por um ético, procedimento moral. Então, se eu sou egoísta, eu vou reproduzir nas minhas ações esse egoísmo. Então, nós temos o dever de nos melhorarmos a cada dia, porque se a gente se impuser essa ideia de cada dia sermos um pouquinho melhor, né, a gente vai fazer todas as coisas para o bem da sociedade. O senhor até falou da questão ambiental. Uma vez eu fui num determinado local trocar o escapamento do meu carro. E aí a pessoa lá me perguntou se eu queria colocar um catalisador correto ou se eu queria colocar um que imita pelo lado de fora, não tem nada do lado de dentro, era baratinho. Eu falei, não, eu quero colocar o correto, né? Veja, a gente tem muitas oportunidades de fazer o que nos favorece, o que é mais barato, ninguém vai ver, né? As pessoas acreditam que vão estar enganando as outras, mas, na realidade, ela sabe que ela está enganando a ela mesma. Ela sabe, se eu tivesse aceitado aquela situação, eu estaria construindo uma cidade pior, mais poluída, mais suja, ruim para todo mundo. Eu não quero isso para todo mundo, eu não quero isso para mim, não quero para mais ninguém. Então, esse dever moral, ele se explicita nas pequenas coisas, das pequenininhas até as muito grandes. Então, eu vou completar aqui para você, Maria Ângela. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. É verdade, Então, assim, eu chamo isso, para mim, didaticamente, de armadilhas. Todo dia a vida me coloca muitas armadilhas. Verdade. Pequenas armadilhas, grandes armadilhas, todo dia, em todos os lugares. A gente é que tem que pensar bem o que a gente quer. Tem que discernir, né? Tem que discernir bem se aquilo é uma armadilha ou se aquilo é real. As armadilhas, elas vêm vestidas de coisas ilusórias, né? E aí a gente acaba se embreando num caminho difícil, mas que tem solução. É só a gente ter a humildade e voltar. Essas barreiras, elas vão por conta de que a maioria vai agir em desacordo com aquele que quer agir eticamente. Exatamente. Eu tive um companheiro que trabalhava comigo que ele dizia assim, quando a gente começa a agir muito corretamente, a gente acaba sendo o único errado e todo mundo está certo. Né? É justo porque você está remando contra a maré. Remando contra a maré. Mas a gente que tem o entendimento espírita, a gente percebe que se a gente quiser evoluir moralmente, nós temos que nos atentar aos nossos deveres morais e a gente tem que ser exemplo. Então, a gente tem que... Por isso que ser espírita eu não diria que seja uma coisa fácil, nem por isso que se convida as pessoas para ser espíritas. Tem que ser uma decisão própria. Então, quando eu escolhi ser espírita, implicitamente eu tenho o dever moral de ser melhor, eu tenho o dever moral de dar exemplos, mesmo que os demais não queiram ouvir, mas eu não estou fazendo isso por ele, eu estou fazendo isso por mim. Exatamente. Eu estou fazendo para eu construir no futuro o reino dos céus. É isso aí, é isso mesmo. E é muito importante a gente lembrar também do seguinte, às vezes a gente não quer fazer determinado ato que é o correto porque a gente não vê ninguém fazendo. Opa, nunca acerta esse microfone. Porque a gente nunca vê ninguém fazendo. Todas as outras pessoas estão fazendo diferente. Mas a minha mãe, assim como todas as outras mães, tem uma frase maravilhosa que diz assim, você não é todo mundo. Então, todas as vezes que eu percebo alguém fazendo coisas que não são corretas, mas todo mundo faz, eu me lembro disso e eu penso, eu não sou todo mundo. Não é? E aí verdade. a gente muda aquela atitude pequenininha e as pessoas em volta vão olhar e vão falar, opa, peraí. E tem mais uma Tem coisa. alguém fazendo diferente. Alguém faz diferente. Isso, tem alguma né? coisa importante aí nesse alguém faz diferente, porque se você falar com a pessoa, ela agindo em desacordo
acordo com a ética, com o corretismo, você for falar, ela vai discutir. Mas se você exemplificar com atitudes aquilo que você falaria, isso marca, porque ela vai ver que alguém faz alguma coisa de um jeito que ninguém faz. E ela começa a verificar que aquilo é um exemplo mesmo, e ela não se esquece mais daquilo, começa a fazer a sua parte imitando aquele que ela viu, porque o mundo é feito de exemplos e escolhas. Se a gente exemplifica bem, as pessoas têm o que escolher quem faz errado, mas escolher também aquele que age corretamente e que dá a ela um exemplo de como é que se age eticamente corretamente. E só complementando essa ideia, eu diria que na maioria das vezes que a gente faz alguma coisa que depois a gente se arrepende, é porque a gente ignorava que aquilo era bom, aí a gente tomou outro caminho. Então, a gente também se pauta em outros exemplos, né? Jesus é um grande exemplo e modelo. O exemplo né? maior. O maior. É o exemplo exemplo maior de todos, mas a gente, quando a gente vê um procedimento diferente, a gente avalia, nossa, aquele exemplo é melhor que o meu, aquela atitude é melhor que a minha, então eu vou tentar fazer daquele jeito, porque é melhor. Então, na realidade, às vezes as pessoas não fazem algo melhor porque elas não sabem mesmo. Então, quando a gente às vezes porque também não tem coragem de fazer. Ela bem reconhece, mas não faz porque... Os outros vão falar o quê? O que vão né? dizer? Exatamente. Né? Então, Sempre quando a gente preocupado com os compartilha algo bom, a gente coloca para as pessoas olhar aquilo e decidir, tomar seus caminhos. É verdade. Agora, gente, o dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde ele acaba? Olha, veja só, falou-se aqui de evolução, de progresso. Então, cada pessoa tem uma medida, um limite. O dever começa onde a necessidade dele está pedindo que ele precisa melhorar. E não tem limite. Não tem limite porque a evolução é alguma coisa sem limite. Nós vamos crescer eternamente. Vida afora a gente vai crescer. O progresso vai chegando, né? Mas como o que eu queria chamar a atenção realmente é a grande função pedagógica daquilo que nós estamos estudando. Porque esses princípios têm o objetivo de educar o ser, para que o ser seja um ser melhor. E a gente sendo uma pessoa melhor, você dá melhores exemplos também. E é justamente isso que é o necessário. O mundo seria melhor se todos se melhorassem. Mas como todos não podem se melhorar, existe aquela pedagogia social, onde se a maioria começa a levar os outros para um lado, todos irão, porque o exemplo tem força de arrastar as multidões. Mas se não houver bons exemplos, é evidente que a pessoa diz assim, não, mas todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Aquele lá que está lá em cima, que é o chefe, está fazendo, como é que eu não posso fazer? Não é assim que a pessoa age? Não é bem assim, não. Às vezes o exemplo vem de baixo e a pessoa precisa ela cuidar da sua individualidade. Vou fazer de mim uma pessoa melhor, porque você sendo uma pessoa melhor, onde você estiver, você é um exemplo. E para dar exemplo dessa melhora, desse crescimento, não tem limite. Você pode ir crescendo, crescendo, e porque quando eu falei da covardia também, é porque Jesus, que é o exemplo maior, ele não se negava, porque a pergunta do Caifás é dizer, então tu és rei? Né? Ele disse, tu o dizes e eu sou. Agora, meu reinado não é deste mundo. Isso daí é que complicou a cabeça do indivíduo lá, né? Meu reinado não é deste mundo. Sr. Gilson, pessoal, aconteceu um imprevisto, vou ter que sair na metade do programa, a Nathalie vai continuar. Mas está tudo certo, nada complicado, não, gente. Vem, Nathalie.
Tá. A vida tem essas chamadas assim que a gente tem que atender. Tem que né? atender. Eu gostaria de, continuando o seu pensamento, senhor Gilson, como é que a gente vai saber a medida, né? Que é o que está falando aí no texto. Jesus, o maior de todos os mestres, ele falou uma coisa com uma profunda inteligência, porque ele era um espírito puro, né? Ele disse assim, fazei ao próximo o que gostaria que o próximo te fizesse. Então, veja só, cada um tem essa escala, e a escala Essa é a do medida. nosso entendimento. Né? Então, por isso que a gente não pode julgar. Porque se eu me esforçar para ser melhor, para ter o meu dever moral, e eu fizer tudo dentro desse entendimento, eu ainda não estaria fazendo tudo perfeito, porque um espírito muito superior olharia para mim e falaria assim, não, ela ainda está em aprendizado, mas ela está dando o máximo, né? Ela está se esforçando. Está se esforçando. Então, agora, a quem muito será dado, muito será pedido também, Com é outra certeza. máxima de Jesus. Então, se eu já tenho um conhecimento moral maior, eu tenho obrigação, eu tenho dever de proceder de acordo com esse meu entendimento. E a nosso interesse é que o nosso ouvinte entenda que cada um tem a sua medida própria, o seu limite próprio. Exatamente. A sua possibilidade, a sua capacidade própria. E nós somos todos diferentes porque a unidade é a soma de todas as diferenças, né? E é justamente por isso que é importante as diferenças, porque as diferenças nos dão a oportunidade de escolher, né? Alguma coisa diferente do que a gente faz, umas melhores e outras não. É isso aí. Então, nós temos aqui um ouvinte que está pedindo para a gente falar um pouquinho mais sobre a peça, né? Sobre a duração da peça. Então, a peça ela tem duração de mais ou menos 1h30, né? E aí, porque a pessoa quer se programar com relação ao horário de ônibus, né? Para ir e retornar ao seu lar. Então, ela tem duração de mais ou menos 1h30 e vai começar às 19 horas. Então, programe aí o seu horário, o seu ônibus, né? Então, dia 1º de setembro, às 19 horas, lá no Anfiteatro Albert Seib, da Faculdade de Medicina, teremos, então, a peça Um Amor de Renúncia. Em frente tem um ponto de ônibus, né? Em frente tem um ponto de ônibus, isso. É fácil de se facinho deslocar. de deslocar. Imperdível. Exatamente. Ainda mais que a peça aborda o tema da reencarnação, que a gente sempre faz questão de dizer que o Espiritismo não inventou a reencarnação. A reencarnação, para quem não estudou profundamente esse tema, é uma lei de Deus. Todos nós reencarnamos. Então, não é uma lei que os homens criaram, não. É Deus. Se você quiser estudar sobre reencarnação, você vai ver que até no Evangelho de Jesus há alguma coisa sobre a reencarnação. O Elias que há de vir, o Elias que há de vir. Peraí, se o Elias tem que vir, então o Elias está reencarnando, né? Então a gente tem que prestar atenção justamente nisso, porque lá no Evangelho de São Mateus, Jesus vai falar claramente, sem nenhuma metáfora, Jesus vai falar da reencarnação, que João Batista é a reencarnação de Elias. Jesus não vai dizer que acha, ele vai afirmar, ele é o Elias que há de vir. Então você vai ver isso no Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 11. Você vai encontrar isso aí. Então você nota que a doutrina espírita ela é uma doutrina evangélica. Nós fundamentamos tudo na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, você pode ter certeza que a gente se esforça muito para ser uma pessoa boa. Nós não conseguimos ser como queremos porque não dá. Porque pessoas que tinham uma evolução maior do que a nossa sentiram essa dificuldade. Se você procurar em Atos dos Apóstolos, você vai ver o apóstolo São Paulo dizendo: as coisas que eu quero fazer, eu não consigo. É o nosso caso. Nós não conseguimos fazer tudo o que queremos, porque a nossa condição
não permite, a nossa imperfeição espiritual não permite. E São Paulo dizia, complementando o início do seu pensamento, mas aquelas que eu não quero fazer, eu me surpreendo fazendo. Então, vocês perceberam? Isso é a luta do homem para matar em si o homem velho. Que nós temos um homem velho dentro de nós que precisa ser remodelado. Ele precisa ser reconstruído. Educado. Educado, porque a proposta, Joana de Ângeles traz até num livro, é o homem integral. O homem integral é aquele homem que tem consciência de si, do seu conhecimento, da sua grandeza, das suas possibilidades, de tudo aquilo que é o cabedal das suas condições de possibilidades que ele tem. Mas, ao mesmo tempo, ele é um homem submisso à vontade divina de Deus, porque ele reconhece a grandeza divina e caminha nessa trilha de aperfeiçoamento próprio, porque o limite para o alto não tem para nós. Quanto mais crescermos, será melhor, porque a felicidade, que todo mundo busca ser feliz, né? É verdade. E alguns não sabem nem o que quer dizer felicidade, mas a felicidade é diretamente proporcional à evolução do espírito. Quanto mais o espírito é evoluído, ele é muito mais feliz. E a falta de evolução, infeliz. Por isso que os espíritos eles usam essa palavra, o nosso irmão infeliz, quer dizer, porque ele evoluiu pouco, ele não cresceu. Infeliz porque não descobriu as maravilhas do espírito, que não são visíveis. E Jesus dizia isso claramente. O reino de Deus não vem com aparências externas, ele não está perceptível a olho nu, porque é uma grandeza que está no próprio ser, e ninguém enxerga isso. É isso aí. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza de sua obra resplandeça aos seus olhos. É isso que nós temos repetido aqui várias vezes, que do átomo até o arcanjo existe uma infinita jornada a ser cumprida pelo espírito humano. Agora, nós, todos os homens terrenos, estamos muito mais próximos do átomo do que do arcanjo. O arcanjo está muito distante, remotamente distante de nós, porque nós estamos próximos da nossa condição atômica, né? Estamos distante da evolução. Então, o limite para o alto não existe. Nós temos que procurar bater todos os limites do nosso esforço de evolução, porque quando a gente chegar num determinado patamar, descobriremos sempre um horizonte proximal, onde a gente vai precisar crescer mais um bocadinho. Quando a gente atingir o novo horizonte proximal, que já for uma normalidade em nossa estrutura, nós veremos um outro horizonte proximal bem mais adiante, que a gente vai precisar do auxílio de alguém para galgar aquele patamar. Então, a gente não tem limite no processo de crescimento espiritual. Mas cada um tem a sua medida, porque o nível de evolução das pessoas, ele é diferente para todos. É isso aí. Vai falar mais alguma coisa? Então Não, vamos lá. já estamos no adiantado Já estamos da hora, adiantado, né? exatamente. Então, numa outra oportunidade, nós podemos até falar como que a doutrina espírita entende, né, a criação dos espíritos, né, de simples ignorantes. Enfim, é um tema que podemos abordar numa outra E oportunidade. necessário para uma melhor compreensão, Com né? certeza. Porque senão a pessoa fica pensando que Deus criou os anjos e criou os homens. Seria né? injusto, né? Aí seria uma coisa injusta. Deus criou os anjos, os arcanjos e os serafins, e todos eles
na condição mínima de ignorância, não é? E ele é que construiu essa grandeza angelical com seu trabalho, dedicação, renúncia. Foi com muito trabalho que ele chegou até lá. Então, ele chega na condição angelical por mérito próprio. Ele não chega por gentileza nem por favor de ninguém. Todos nós, né? Todos nós somos fadados a atingir a condição angelical, mas isso vai depender muito do esforço de cada um. E quanto menos esforço, mais vai demorar chegar a essa condição aí. É isso aí. Então vamos fazer o sorteio do livro hoje, O Evangelho no Lar, para crianças de 8 a 80. Vamos pedir para o Duarte Pereira falar para nós aqui um número de 1 a 40. Bom dia a todos. O número 7 hoje. Número 7. O ganhador do livro, então, é Márcia Aparecida Rodrigues. Márcia Aparecida Rodrigues pode retirar o seu livro aqui na Futura FM de segunda a sexta-feira com a Renata Moraes. Tá? Semana que vem a gente está de volta. A todos um bom final de semana, com muita paz, muita tranquilidade, muita luz nas nossas vidas e que nos abracemos como Jesus nos mandou, que possamos amarmos uns aos outros tanto quanto Ele nos amou. E aí não tem barreira, é nós amarmos o nosso semelhante, o nosso próximo, principalmente os nossos próximos mais próximos, dentro da nossa casa. Vamos acabar com as desavenças, os ódios, vamos ter assim um grande abraço fraternal e vamos juntos prosseguir na direção da luz, né? A direção da luz. Muita paz a todos. Até Fiquem com Deus e até o próximo sábado, se nosso Pai Celestial assim permitir. Até o próximo sábado e fiquem com Deus. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
Acabamos de apresentar o programa Novo Tempo.